Vamos lá para a mensagem desta noite, vamos refletir um pouco lá no Evangelho de Mateus, já está ali, Evangelho de Mateus. E nós vamos falar nessa noite sobre o paralítico de Cafarnaum. O paralítico de Cafarnaum. E é interessante observarmos que grande parte das pessoas que foram curadas pelo Senhor Jesus deram continuidade no trabalho. Alguns queriam seguir o Senhor Jesus, falaram assim: não, volte para a tua casa e trabalhe com os teus. Volte para a tua casa para curar os teus. Então, grande parte dos milagres que o Senhor Jesus realizou, as pessoas queriam seguir Jesus, mas Jesus falou assim: você tem que curar outras pessoas. Obrigado. Tem que curar outras pessoas. Aí tem uma imagem de um homem descendo por uma corda em uma maca. Segundo o texto nos fala que esse homem desceu pelo telhado, ok? E o versículo que nós estaremos lendo, vamos ler assim eu estarei lendo aqui esses versículos. Peço que os irmãos estejam acompanhando, ou se quiserem ler junto comigo, estejam à vontade. Versículo número 1. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. Versículo número 2. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados são teus pecados. Versículo número 3. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Versículo número 4. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Versículo número 5. Pois qual é mais fácil? Dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa. Versículo número 8. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, de infinita misericórdia, queremos te render graças por tudo quanto tens feito em nossas vidas. Quero te agradecer pelos meus irmãos que aqui se encontram, ó Senhor Deus. Te pedir por aqueles que estão passeando, ó Senhor Deus, guarde-os também onde quer que eles estejam. Te pedir pelos enfermos, como já foi pedido aqui, ó Senhor Deus, pela tua serva, pelo irmão Joel, por muitos outros, ó Senhor Deus. E também te pedir pelos nossos visitantes, ó Senhor Deus, essas pessoas que separaram este dia para estar conosco. Que o teu Santo Espírito venha falar ao coração dessas pessoas também, ó Senhor. Nós te agradecemos e ainda te peço que tenha misericórdia do teu servo, que ora fará uso da tua palavra. Agradecimento este feito em o nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. O que estava acontecendo? Jesus estava em Cafarnaum. E aí Cafarnaum é aquela cidade que Jesus saiu e depois em seguida foi para Naim. E ali trouxe a vida ao filho daquela viúva. Mas aqui ainda em Cafarnaum, Jesus também curou a sogra de Pedro. Foi ali que Jesus curou a sogra de Pedro. E conforme eu falei, eu creio que foi no Natal, na semana passada, existe ainda hoje a Cafarnaum da parte alta e a parte baixa. E a sogra de Pedro morava na parte alta. E até hoje ainda tem lá mantiveram uma falsa construção, como se fosse a casa da sogra de Pedro. Então, Jesus curou a sogra de Pedro em Cafarnaum e curou também este paralítico. E é interessante, conforme nós lemos aqui neste versículo, Jesus fala assim, ó: vai, toma a tua cama e vai para a tua casa. É a ideia de curados para curar. Ele queria que aquele homem desse continuidade, pregasse, anunciasse, desse um testemunho do que foi feito, ou que o Senhor Jesus havia feito na vida deles. Naquela cena, Cristo não viu, nesse slide, naquela cena, Cristo não viu apenas a necessidade física
do homem, mas também sua maior necessidade espiritual. Na nossa condição, em nossa vida também, Jesus não olha apenas a nossa necessidade física, mas Ele olha também a nossa necessidade espiritual. Havia algo para ser curado na vida daquele homem, havia algo para ser tratado na vida daquele homem. E de igual forma, cada um de nós precisamos, ou temos uma área em nossa vida que precisa de um tratamento específico. Podemos até dizer, o Senhor sabe de todas as coisas. Sim, Ele sabe de todas as coisas, mas eu preciso colocar o meu ponto fraco, a minha necessidade, a necessidade que eu tenho diante do Senhor, para que eu seja tratado, para que eu seja curado, para que Ele possa me ajudar. Então, dentro desse texto, desse contexto, o Senhor Jesus não viu somente a necessidade física daquele homem, mas viu também a necessidade espiritual daquele homem. Mas por que necessidade espiritual? Nós vamos ver um pouco mais adiante. E aí eu consegui separar em alguns pontos essa mensagem. Por exemplo, cura emocional. Aquele homem estava precisando de uma cura emocional. E às vezes muitas pessoas estão precisando de uma cura emocional também. Então nesse slide diz assim, antes de qualquer transformação visível, Jesus olhou para dentro do coração do paralítico e curou as suas emoções. Algumas pessoas, quem sabe, que estão entre nós, de repente estão com alguma coisa machucando, algo doendo dentro de si, e que não conseguiu ser liberto ainda. Então o Senhor Jesus aqui, antes de qualquer transformação visível, Jesus olhou para dentro do coração daquele homem. Antes mesmo de curar a paralisia daquele homem, Jesus já estava olhando o coração daquele homem e tratando e curando as suas emoções. Por quê? Eu creio que o tempo que aquele homem ficou como um inválido, aquele homem sofreu por demais. Eu posso ver meus parentes, eu posso ver meus familiares, eu posso ver meus vizinhos, posso ver meus amigos se locomoverem de um lugar para o outro, mas eu não posso. Então isso abala emocionalmente qualquer pessoa. Quando o irmão estava orando pela irmã Nina aqui, em alguns momentos ela estava alegre ali, mas em determinado momento ela estava chorando, porque qualquer pessoa que está enferma, ela fica emocionalmente abalada. E aqui não tratava de um caso simples. Era uma pessoa que estava paralítica. E o Senhor Jesus tratou, viu o coração daquele homem e tratou das suas emoções. E Jesus quer tratar, quer curar a qualquer pessoa que esteja disposta a abrir o coração e pedir que Ele venha a ajudá-lo ou a ajudá-la. Porque existem situações em nossas vidas que nós guardamos por longos e longos anos. Nós sofremos porque nós guardamos dentro de um baú, dentro de cada um de nós, essas situações traumáticas que não foram tratadas. Aqui nesse caso era um caso bem real, uma coisa assim bem visível, algo que acompanhava aquele homem por vários anos, e era o que? Uma paralisia. Ele poderíamos dizer hoje um tetraplégico. Mas existem situações em nossas vidas que são coisas mais simples, mas às vezes não permitimos que Deus trabalhe. Eu me mantenho trancado, me mantenho fechado, eu não deixo que o Senhor Deus trabalhe nas minhas emoções. E o Senhor Jesus, a primeira coisa que Ele viu naquele homem, tratando daquele homem, foi a cura emocional. Jesus observou dentro do coração daquele paralítico e curou as suas emoções. O Senhor Jesus também, Ele consegue entrar no teu coração e no teu pensamento e saber o que você está passando, o que você está sofrendo. Esses sonhos não realizados, não vou dizer essas frustrações, mas essas coisas que nos privaram de alegria chegar até nós, algumas coisas serem retiradas de cada um de nós, isso nos abala emocionalmente. E aqui era a vida, era a saúde física daquele homem, mas Jesus, conhecendo o coração daquele homem, trabalhou nas suas emoções. Eu vou trabalhar nas emoções deste homem também. A primeira palavra que ele disse foi: tem bom ânimo. A primeira palavra que está lá em Mateus capítulo 9, versículo número 2. Tem bom ânimo. E este bom ânimo que nós precisamos ter. Nós precisamos, crer que esse Jesus será capaz de mudar a história da minha vida. Esse Jesus será capaz de enxugar as lágrimas que
Estou derramando, sabe? Vez por outra estou derramando. Esse Jesus será capaz de olhar para você e ver, falar assim: minha filha, meu filho, não chores, porque você não está sozinho. Você não está sozinha. Eu quero trabalhar nas tuas emoções também. Eu quero trabalhar, tirar de dentro de você isso que tanto te aflige, tanto te incomoda. Às vezes as pessoas olham para cada um de nós e não conseguem observar nada. Mas dentro de muitos que aqui se encontram, vamos dizer assim, de alguns que aqui se encontram, existe algo que ainda está nos machucando, algo que dói ainda dentro de nós. Já ouviram aquela expressão quando a pessoa fala: estou com uma dor no peito, uma dor nessa região, uma dor aqui no peito. Aí você pergunta: o que está acontecendo? Você fala: não sei. Você não sabe expressar o que você está sentindo, mas alguma coisa está acontecendo contigo, alguma coisa já aconteceu contigo que está guardado dentro de você. E de repente surge um gatilho e você lembra do que aconteceu contigo, e você então é abalado emocionalmente. Jesus fala para aquele homem: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Imagina o médico chegar para você e falar assim: não tem mais jeito. Você não tem mais jeito. E de repente chega um irmão próximo a você e fala assim: tem bom ânimo. Aí você vai falar: como ter bom ânimo? Está vendo que eu estou tetraplégico aqui? O médico já falou que não tem mais jeito. Como ter bom ânimo? Mas foi a primeira palavra que Jesus falou para aquele homem. Jesus não falou, chegou e falou assim: eu sou Jesus, eu estou aqui, hein? Eu sou Jesus, pode descer ele aqui, porque eu sou Jesus, eu vou te curar. Pode descer, quando você chegar aqui embaixo eu vou te curar. Mas a primeira palavra do mestre foi: tem bom ânimo. Não desista dos teus sonhos, não desista a nível de colocar diante do Senhor. Falou: Senhor, não tem mais jeito, eu vou continuar vivendo esse estilo, esse tipo de vida que eu estou vivendo. Mas o Senhor está falando para você por intermédio da palavra dele: tem bom ânimo, coragem, vigor, força para enfrentar essas dificuldades que surgem, que nos machucam a cada instante, a cada dia. Ou vai dizer que você nesse ano de 2025 não passou por nenhuma decepção? Vai dizer que em 2023, 2024, 2022, 2020 alguma coisa não aconteceu a você que ainda te machuca? Mas Jesus está te dizendo, pela palavra dele: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Nesse outro slide nos diz que isso revela que, além da paralisia física que aquele homem carregava, uma dor invisível, o peso da tristeza, do desespero e da falta de esperança. Olha só a situação: uma dor invisível, porque ele não ficava reclamando com todo mundo: está doendo, pelo menos na Bíblia não narra, está doendo aqui, está doendo, mas era uma dor invisível. É quando uma pessoa que tem uma dor de cabeça, eles chamam de uma dor assintomática. Você não tem como apresentar ou constatar a tua dor de cabeça, assintomática. Então a Bíblia está falando que aqui dentro dessa narrativa, aquele homem sofria de uma dor invisível. Ninguém conseguia ver a dor daquele homem. Sabia que ele era um tetraplégico. Conforme de repente a dor que você está passando, o momento que você está, atravessando, é uma dor invisível. Por mais que queiramos disfarçar, mascarar essa situação, mas ainda guardamos dentro de nós, de repente, alguma coisa que aconteceu lá na infância. Mas muitos guardam dentro de si um rancor. Eu não consigo perdoar. Me feriram, me machucaram com palavras. Então uma dor invisível, porque ninguém consegue ver. Somente você sabe o tamanho dessa dor que você está sentindo. O peso da tristeza na vida daquele homem. Não era nenhuma criança ou não era nenhum adolescente. O peso da tristeza. O quanto aquele homem deveria sofrer, quanto aquele homem deveria ter ficado assim, noites entristecedoras para ele. E também, de igual forma, para cada um de nós que passamos por dificuldades, nós temos assim, o peso da tristeza. Às vezes chegamos até a perguntar: está tudo bem contigo? A pessoa fala: está tudo bem, está tudo bem. Mas na realidade não está tudo bem. Alguma coisa pode estar bem,
mas não está tudo bem. E aquele homem carregava o peso da tristeza, sem poder se locomover, ficar na dependência dos outros. Para quem tem, não vou dizer um pouco de orgulho, mas para quem tem um pouco de autoestima, alguém que gosta de estar próximo aos outros, de fazer quase tudo que os outros fazem também, aquele homem não conseguia fazer isto. Era o peso da tristeza. E também, de repente, irmãos, não sendo repetitivo, de repente o que você está passando por tem um peso de tristeza também na tua vida. Sorrimos, mas é um sorriso mascarado. Mascaramos uma situação. E nos fala também do desespero. Aquele homem também devia ser desesperado. Se não tivesse uma família estruturada para o manter através de alimentos, né? Dar uma condição para ele através de alimento, das vestes também, deveria ser uma situação de desespero, viver na dependência dos outros. Uma das piores coisas que possa existir para quem não se sente bem nisto, é você pedir algo a alguém. Uma das piores coisas, você ter que pedir algo a alguém. As pessoas às vezes podem passar até por necessidade, mas às vezes não tem coragem de pedir a ninguém. Então aquele homem estava assim, estava desesperado, porque não tinha como conseguir dinheiro, a não ser ser um pedinte, largar ele em qualquer lugar e ficar deitado ali pedindo dinheiro, mas não tinha condições de trabalhar. E também a falta de esperança. Não era nenhuma criança, não era nenhum adolescente, já era um homem, já era um adulto, e não havia mais esperança para ele, humanamente falando. E às vezes nós olhamos também para as nossas vidas e vemos que não vemos esperança. Pastor, mais um ano que está iniciando, e essa dor que eu carrego comigo, ela vai continuar. Mas sabe que o Senhor Jesus quer curar você. O Senhor Jesus quer curar você para que você possa curar outras pessoas. Ele quer trabalhar na sua vida, trabalhar na tua mente e fazer com que você se sinta uma nova pessoa, uma pessoa realizada emocionalmente, uma pessoa alegre no seu todo. Alegre no seu todo. Nesse outro slide nos diz que, escondido atrás de suas limitações físicas, foram anos de frustrações, sonhos interrompidos e uma autoimagem destruída. Uma autoimagem destruída. Já observaram que quando nos aproximamos de alguma pessoa e ela tem algum tipo de, assim, não vou dizer deficiência, mas alguma coisa que chama a atenção, ou ela tem tem problema de vitiligo, né? Tem problema de vitiligo, tem uma parte do rosto mais clara. Às vezes a pessoa tem uma mancha no rosto, tem a pessoa toda para olhar, mas vez por outra nós olhamos para aquela parte, vez por outra nós olhamos para aquela parte, e a pessoa se sente incomodada, deve se sentir incomodada. A pessoa que tem uma deficiência na mão, algumas procuram esconder a mão, e os nossos olhos sempre vão de encontro àquele local onde a pessoa tem a dificuldade. E aqui na vida desse rapaz, ele estava sofrendo porque foram anos de frustrações e limitações físicas. Ele não podia fazer nada. Até para ir ao encontro do Senhor Jesus, ele não tinha como chegar ao Senhor Jesus. Foi diferente de Zaqueu. Zaqueu, ele era baixinho, pequenininho, mas Zaqueu subiu numa árvore. Ele subiu numa árvore e se aproximou de Jesus, pôde ver Jesus dali. Mas esse homem não tinha como. Se aqueles amigos não o levassem até a presença de Jesus, ele ia passar desapercebido. Ele não estaria próximo ao Senhor Jesus. Então, escondido atrás de suas limitações físicas, foram anos de frustrações. Anos de frustrações. E quanto tempo às vezes nós passamos na nossa vida de frustrações também, porque nós não conseguimos aquilo que nós vemos algumas pessoas avançarem, outras pessoas crescerem, mas nós permanecemos daquele jeito. Isso deve trazer um entristecimento muito grande às pessoas, muito grande. Sonhos interrompidos.
Como que aquele homem poderia participar de alguma coisa, trabalhar e fazer algo? Como que ele poderia fazer algo? Que nem sentar ele conseguiria sentar. Que ele teve que ficar deitado e as pessoas descerem aquele homem pelo telhado. Então, sonhos interrompidos. Quem sabe quando eu era criança, alguém, vamos dar asa à nossa imaginação, alguém falou assim, não, isso aí com o tempo vai melhorar. Com o tempo vai melhorar. Existem algumas crianças em fase de crescimento que sentem uma dor na perna muito grande. Algumas crianças sentem uma dor na fase de crescimento, sentem uma dor na perna muito grande. E essas crianças já ficam desesperadas, os pais mais ainda. Ficam mais desesperados ainda. Por quê? Por causa dos sonhos. Nós queremos que os nossos filhos, galguem, alcancem, cheguem a um nível mais alto possível na vida sentimental, na vida profissional, na vida espiritual. Nós esperamos isso dos nossos filhos. Quando as mães, os pais, os avós vêm apresentar os filhos aqui no altar, eles trazem aqui com uma esperança que aquela criança cresça e desenvolva, não apenas fisicamente, mas em todos os sentidos. Mas o sonho daquele rapaz foi interrompido. Ele não tinha como crescer, avançar na vida daquele jeito. E uma autoimagem destruída. Uma autoimagem destruída, irmão. Existe a baixa autoestima e a alta. A imagem dele estava destruída. Destruída por quê? Porque ele poderia olhar para os amigos dele e ver assim, eu nunca vou conseguir nada na minha vida. Como que a pessoa vai ter uma autoestima vendo que não consegue realizar aquilo que os outros estão realizando? Não tem condição, a mínima condição ou condições, não tem. Então, escondido atrás de suas limitações físicas, foram anos de frustrações, sonhos interrompidos e uma autoimagem destruída. E quem sabe você não é um paralítico, você não é um tetraplégico, porque você chegou aqui caminhando, chegou com a ajuda de alguém, conversando, mas quem sabe existem situações na sua vida que te impede de ter um sorriso pleno, uma alegria plena. Então algo precisa ser tratado dentro de você. E essa situação que está alojada no seu corpo, somente Deus e você sabe. Mas eu preciso abrir o meu coração. Se aqueles jovens, aqueles amigos falassem assim, nós vamos te levar até Jesus. Ele falou assim, eu não quero ir. Não quero. Eles iriam respeitar a vontade daquele jovem. E ele não iria até Jesus. E não indo até o Senhor Jesus, certamente ele não seria curado. Ele ia continuar no mesmo estado que ele estava, na mesma condição que ele estava. A mesmíssima coisa acontece hoje em dia. As pessoas sofrem, têm limitações em suas vidas, mas não querem se deixar ser levado até o Senhor Jesus. As pessoas que te convidam para vir à igreja, as pessoas que levam a palavra até você, são pessoas que querem tratar dessa tua ferida, daquilo que tanto te machuca. As pessoas querem te ajudar, querem curar você para você poder ajudar outras pessoas. E aquele rapaz não tinha essa condição. E eu só gostaria que você não se colocasse no lugar daquele rapaz como um paralítico, mas gostaria que você estivesse vivendo mentalmente o que você está passando, a situação que você está vivenciando, o que está dentro de você que tanto te incomoda. Mas aquele rapaz permitiu que os seus amigos o levassem até o Senhor Jesus. E esse mesmo Jesus que curou aquele rapaz é o mesmo Jesus que quer te curar, quer curar a cada um de nós nas nossas limitações, nas enfermidades que não são visíveis. Daquele jovem era uma enfermidade visível, mas para alguns de nós aqui a enfermidade é invisível, mas Jesus quer curar. A palavra dele nos fala a respeito dessa situação. Tem de bom ânimo. Eu quero, parafraseando, eu quero te ajudar. Nesse outro slide nos diz, antes de endireitar seus músculos,
antes de endireitar os seus músculos, o músculo daquele rapaz, Jesus fortaleceu o seu coração e a sua mente. Jesus fortaleceu o coração e a mente daquele homem. Trabalhou no coração e na mente. Uma vez que eu permito que o Senhor Jesus trabalhe na minha mente e no meu coração, tudo torna-se mais fácil, irmão. Agora, enquanto eu mantiver a minha mente fechada, o meu coração trancado, vai ser difícil do Senhor agir. Ele sabia que a maior barreira não era apenas a paralisia, mas o desânimo que dominava a sua alma. O desânimo dominava a alma daquele homem, daquele jovem. Dominava a alma dele. E o desânimo, eu creio que tem nos desanimado muito. Tem nos impedido de avançar cada dia mais, de alcançarmos o que nós queremos. Eu não vou tentar mais não, porque eu já tentei uma vez, 2 vezes e não deu certo. Eu vou parar pelo meio do caminho. Existem situações, irmãos, que às vezes as pessoas não tomam conhecimento, estão ao seu lado, estão convivendo contigo, mas não sabem o que você está sofrendo, o que você está sentindo. Mas eu preciso colocar diante de Deus essas situações que tanto me machucam. Nesse outro slide nos diz assim, somente Ele, no caso Jesus, é capaz de curar as feridas mais profundas da alma. Somente Ele é capaz de curar as feridas mais profundas da alma e nos devolver a alegria de viver. Devolver a alegria de viver. A melhor coisa na vida é você ter a alegria de viver. Ter a alegria de viver. E às vezes deparamos com algumas pessoas estas que, semblante caído, você vê que aquela pessoa está passando por raiz de amargura, não tem uma alegria plena. Então a primeira situação nós vimos que o Senhor Jesus trabalhou na área do emocional daquele rapaz. A segunda situação na vida daquele jovem foi a cura psicológica. Foi uma cura psicológica. Além de perdoar os pecados do paralítico, Jesus também trouxe cura para a sua mente. Trouxe cura para a sua mente. E como que isso pode funcionar? Eu me desarmando e permitindo que o Senhor trabalhe na minha mente. Às vezes as pessoas se fecham e impedem que o Senhor Jesus trabalhe na mente. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vou conseguir. Aquele rapaz poderia falar assim, não adianta me levar diante de Jesus, porque não vai dar certo. As frustrações vão continuando. Não existe alegria no nosso viver, mas Jesus estava trabalhando também no psicológico daquele homem, trabalhando na mente dele. Não apenas na parte física, mas trabalhando na mente. Quando Jesus fala, tem de bom ânimo, Jesus estava abrindo, como se estivesse acendendo uma luz na mente daquele homem, para que ele pudesse acreditar, pudesse crer que Jesus seria capaz de mudar todo aquele quadro. E esta mesma situação, irmãos, o Senhor quer fazer com cada um de nós. Ele quer trabalhar na nossa mente. Ele espera que eu possa abrir a minha mente e falar assim, Senhor, trate da minha mente. Porque de igual forma, quando eu mencionei na parte da manhã, existem situações e pessoas que nos puxam no sentido contrário, não nos ajuda a avançar. Aqueles pseudos amigos, aqueles falsos amigos. Então Jesus estava trabalhando na mente daquele rapaz, na área psicológica, falando com aquele jovem assim, em outras palavras, fique tranquilo, porque eu vou te ajudar. Lógico que não está escrito aqui na Bíblia, mas só fala, tem de bom ânimo. Mas em outras palavras, fica tranquilo que eu vou te ajudar. Eu já realizei alguns milagres, não está narrado, não está escrito aqui na Bíblia, mas Jesus lá poderia estar falando com ele assim, fique tranquilo, eu vou curar você, vou te ajudar. Agora, se aquele jovem se mantivesse com o pensamento, com a mente fechada, Jesus não teria condições de curar aquele homem. E poderia fazer, não quero, estou bem, vim aqui só para te ver. Vamos à igreja? Vamos à igreja. Só vou à igreja para ver como que está a igreja, para estar perto dos irmãos. Mas a própria palavra nos diz que onde houvesse 2 ou 3, ali ele estaria.
Então o Senhor Deus se faz presente em nosso meio. E se você tem algum tipo de dificuldade que tanto te incomoda, Cristo quer trabalhar na sua mente, quer trabalhar na sua vida, no teu psicológico. Eu já desisti, pastor, eu não aguento mais. Nesse outro slide nos diz assim: o mestre não apenas o curou fisicamente, mas também deu um novo sentido para o seu viver. Não apenas o curou fisicamente, mas também deu um novo sentido para o seu viver. A partir do momento que eu me permito ser tratado por Jesus, a partir do momento que eu me permito ser curado pelo Senhor Jesus, ou pelo Senhor Deus também, pelo Espírito Santo de Deus, a partir do momento que eu me permito, Ele vai dar um novo sentido para o nosso viver. Você será uma pessoa diferente. Diferente em que sentido? De hoje para amanhã eu vou ia falar ganhar na Mega Sena, mas ninguém cristão não ganha, não joga Mega Sena, não joga na Mega, acho que é Mega Sena o nome, né? Sei lá, né? Então não é isso que o Senhor quer fazer contigo. O Senhor Deus quer te dar um novo sentido para viver, no sentido de alegria voltar, sabe? Você ser uma pessoa alegre, ser uma pessoa feliz, não feliz por causa das circunstâncias que você está vivendo ou que Deus vai colocar você, mas Ele quer tornar você uma pessoa feliz, dar um novo viver, um novo sentido, virar a página da sua história, a história da sua vida. E aquele jovem, ele estava assim, muito triste. E conforme muitos de nós, às vezes ficamos. O salmista nos diz, dentro desse slide que vai aparecer aí, Davi disse o seguinte: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? O salmista, o rei Davi, por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele estava vivendo um momento difícil na vida dele, não era um momento fácil. O momento que Davi estava passando não se compara nem 10% do que você sofre. Era uma coisa terrível na vida dele. E ele coloca diante do Senhor: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E quantas pessoas ainda estão ao lado do Senhor, pelo menos aparentemente, e não estão conseguindo viver uma vida plena. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E vida em abundância. Não basta apenas ser um membro de igreja, não basta apenas ser um cristão. O Senhor quer transformar a nossa vida 100%, trazer a alegria. Imagine no rosto daquele rapaz a alegria dele quando ele pôde se locomover, ver que conseguia se locomover, conseguiu ficar em pé. A terceira situação que o Senhor Jesus, terceira cura que o Senhor Jesus trouxe para aquele homem foi a cura espiritual. Entre todas as curas que Jesus realizou naquele homem, a mais profunda e essencial foi a cura espiritual. Às vezes você pode até estar falando, estar pensando neste momento: pastor, não estou sofrendo de nada, eu não tenho nenhum tipo de problema. Mas o Senhor Jesus estava tratando também, curando a área espiritual daquele homem. Podemos caminhar por aí, lindo, leve, solto, estarmos bem financeiramente, bem a nível de família, a nível de parentes, a nível profissional, social, mas se eu não estiver, sabe, ligado ao Senhor Jesus, eu não estou bem. Não bastou apenas aquele rapaz chegar ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus poderia curar aquele rapaz e ele falar assim: ó, tá bom, agora fica tranquilo, você já está curado, pode levantar e pode ir embora. Mas Jesus falou assim: ó, volta aos teus. Para quê? Para que pudesse dar um testemunho. A minha vida o Senhor transformou, não apenas me tirando dessa maca que eu desci pelo telhado, ou pela laje, pelo teto,
Minha vida foi transformada, não apenas porque Ele me curou, mas a minha vida foi transformada porque Ele me curou espiritualmente. Porque naqueles dias ali no início da era cristã, haviam várias religiões, vários grupos religiosos. E religião não salva ninguém. A palavra religião vem do latim religare. Religare. Então somente Jesus é capaz de religar o homem a Deus. Somente Jesus. Não é a religião em si, mas é Jesus. Ah, mas eu tenho Jesus, eu tenho Jesus que eu mantenho Ele aqui, num crucifixo, na minha casa eu tenho um quadro. Somente a imagem, o fator externo, isso não vai tratar você, não vai curar você espiritualmente. Esse Jesus que as igrejas apresentam, que nós estamos apresentando, é um Jesus que tem que estar intrínseco, tem que estar dentro de você. Você tem que introspectar esse Jesus, colocar esse Jesus dentro do teu coração. Falar: Senhor, a partir de hoje eu quero ser curado. A partir de hoje eu quero ser transformado. A partir de hoje eu quero ser curado. Mas curado para quê? Para poder curar outras pessoas. Só reiterando o que eu já falei, Jesus mandou que aquele homem fosse para a sua casa, voltasse para a casa dele. Para quê? Para que aqueles que conviveram com ele ao longo dos anos pudessem ver o que aconteceu na vida dele. E ele pudesse falar: olha, quem fez isso comigo foi Jesus, o Filho de Deus. E é justamente isso que o Senhor Jesus ele espera de cada uma dessas suas criaturas, que nós possamos dar um espaço para que Ele venha nos curar também espiritualmente. Antes de restaurar seu corpo, o mestre olhou para a sua alma e declarou. Antes de restaurar o seu corpo, o mestre olhou para a sua alma e declarou. Está lá em Marcos capítulo 2, versículo 5. Filho, os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. Jesus não olhou para aquele homem e falou assim: e aí, tudo bem agora? Mexe com a perna que eu quero ver. Mexe com a outra perna que eu quero ver. Mexe com o braço que eu quero ver. Jesus não falou isso para ele. Então, antes de restaurar o seu corpo, restaurar o corpo daquele homem, o mestre olhou para a sua alma, para a alma daquele homem e falou assim: olha, filho, os teus pecados estão perdoados. A partir do momento que eu me permito ser tratado pelo Senhor Jesus, a partir do momento que eu abro o meu coração e permito que esse Jesus entre no meu coração, entre na minha mente, Ele vai falar a mesmíssima coisa para você, segundo o Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 5. Filho, os teus pecados estão perdoados. Ele quer fazer esse tipo de tratamento em você também. Quer curar os teus pecados também. Não apenas curar as suas emoções, não apenas curar o lado psicológico teu. Ele não quer trabalhar apenas nesses aspectos físicos, mentais e físicos. Ele quer trabalhar também na esfera do teu coração, do perdão. Ele quer salvar a cada uma dessas pessoas. Então ele usa essa palavra para aquele rapaz. Nesse outro slide a palavra ainda nos diz assim, dentro desse assunto: o perdão divino, o perdão de Deus cura, liberta e traz paz. Olha só o que Deus é capaz de fazer pela nossa vida, capaz de fazer pela tua vida. O perdão divino cura, liberta e traz paz ao ser humano, além de muitas outras coisas que o Senhor pode fazer em nossas vidas. É a maior força restauradora do universo, capaz de transformar um coração adoecido em um espírito renovador. A palavra nos diz que antes nós éramos mortos espiritualmente. E agora nós somos novas criaturas. De acordo com 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus quer fazer tudo novo em sua vida. Ah, mas eu já tenho 50 anos, e daí? O que importa? Ah, mas já tem 60 anos, o que importa? Jesus quer mudar a sua vida. Jesus quer mudar a sua vida. Ah, eu tenho 15 anos, Jesus quer mudar a sua vida. Ele quer transformar você. E a quarta cura que Jesus trouxe para aquele jovem,
a cura física. Trouxe a cura física. Conforme nós lemos ainda há pouco, o perdão divino cura, liberta e traz paz. Então, dentro da cura física, em um instante, aquele homem que antes dependia de outros para tudo, se levantou com vigor. Se levantou com vigor. Pegou sua cama e saiu andando diante de todos. Imagine você amanhã, chegando perto dos seus, ou hoje, quando você chegar em casa, já chegar com um semblante diferente. Porque quando nós aceitamos a Cristo como o único e suficiente Salvador, o nosso semblante muda. Você não vai ficar mais bonito. Você não vai ficar mais bonito. O pastor falou que o meu semblante vai mudar, então eu vou ficar mais bonito. Você não vai ficar mais bonito, mas o seu semblante vai mudar. Sabe aquele semblante fechado, entristecedor, aquela cara fechada? Você vai conseguir, você vai permitir que as pessoas observem, sabe, como, não vou dizer o luzir do Senhor na tua face, mas o que Ele fez por você. Ele foi capaz de transformar você, mudar você. Esse milagre confirma que Jesus não tem apenas autoridade para perdoar pecados, mas também para curar enfermidades. Pastor, eu tenho uma enfermidade. Eu quero pedir que, aliás, eu tenho algumas limitações na minha vida. E eu quero pedir perdão ao Senhor para que Ele mude o meu coração a partir desta noite. Ele vai mudar o teu coração, mas Ele pode também curar as tuas enfermidades. Enfermidades às vezes físicas. Ele pode mudar, Ele pode curar, Ele tem um poder para isso. O exemplo mais claro do que esse aqui que nós estamos vendo desse jovem, irmãos, o rapaz desceu com a ajuda de 4 cordas, 4 pessoas ajudando ele a descer aquele telhado. Nesse outro slide, já praticamente partindo para o final da mensagem, nos diz dessa forma: assim como aquele homem saiu andando para uma nova vida, Jesus pode restaurar qualquer área quebrada em nós. Ele pode restaurar qualquer área quebrada em nós. Esse quebrado aqui não quer dizer fratura de algum osso não, mas pode ser uma fratura na sua vida. Então Jesus pode restaurar qualquer área quebrada em nós. Áreas que às vezes nós estamos remoendo aquela situação, estamos vivendo, sabe, de uma forma entristecedora, tentando agradar aos outros, tentando mostrar aos outros que nós somos uma pessoa feliz. Mas eu preciso, primeira coisa, abrir meu coração, perdoar alguém. De repente eu estou com o meu coração fechado porque eu não consigo perdoar ninguém. E o entristecimento bate na minha face, porque eu não consigo perdoar, porque eu estou sempre lembrando do que a pessoa me fez, ou as pessoas me fizeram. Então o Senhor Jesus, Ele quer restaurar qualquer área quebrada em nós. Qualquer área quebrada em nós. Ele tem condições para isso. Não é apenas ser um membro de igreja. Não é apenas falar assim, meu nome está arrolado na membresia daquela igreja. Não é apenas isso. Ele quer mudar mesmo a história da nossa vida. Imagine, pensem comigo, camarada ser levado, não teve nem devido à aglomeração, não conseguiram entrar com ele pela porta, foi pelo telhado, e aquele homem conseguiu chegar, se aproximar de Jesus, porque foi levado por alguém. E quantas pessoas querem nos levar até Jesus? Quantas pessoas querem nos levar até Jesus? Muitos dos que aqui se encontram se permitiram ser levados até o Senhor Jesus. Muitos dos que aqui se encontram. Mas será que todos que aqui se encontram permitiram ser levados até o Senhor Jesus? Ou houve uma certa resistência? Não, agora não.
Não, eu estou bem desse jeito. Como estar bem? Sofrendo. Como estar bem sofrendo? Conclusão. Acho que hoje nós vamos embora um pouco mais cedo para casa. Conclusão. Deus está dando a você um tempo para ser tratado por Ele. Deus está dando a você oportunidade para ser tratado por Ele. Está te dando oportunidade. Quantas vezes você já foi a uma igreja? Quantas vezes, você já ouviu um sermão na televisão, na emissora de rádio, ou mesmo em uma igreja? Quantas vezes? Então o Senhor Deus está dando a você oportunidade para ser tratado por Ele, para você ser curado, para poder curar outras pessoas. A palavra nos diz que poderá um cego guiar um outro cego. Se eu estou enfermo, como que eu vou ajudar outra pessoa? Como que eu vou ajudar outra pessoa? Se aquela pessoa de repente está sofrendo da mesma enfermidade que eu estou sofrendo, como que eu vou ajudar se eu não estou curado? Então é necessário que eu abra a minha mente, abra o meu coração e permita que o Senhor Jesus trabalhe na minha vida. Trabalhe na minha vida. Vários textos bíblicos nos falam, pelo menos de 35 a 37 curas o Senhor Jesus fez. De 35 a 37 curas no Novo Testamento, lógico, que o Senhor Jesus realizou nos evangelhos. Pessoas foram curadas por Ele, mas não foram curadas apenas naqueles dias, enquanto Ele esteve aqui. Ele continua realizando milagres, Ele continua curando, Ele continua se colocando à disposição para ajudar a qualquer um que queira. Mas eu preciso falar: Senhor, eu entendo que eu estou precisando da sua ajuda. Venha de encontro a mim, Senhor. Venha de encontro às minhas necessidades. Venha de encontro às minhas necessidades. É lógico que hoje nós não temos condições de ver o Senhor Jesus de uma forma corpórea, mas pelos olhos da fé nós podemos falar: Senhor, venha de encontro às minhas necessidades. Tu sabes o que eu estou passando, Senhor, e eu não estou bem. Então, Senhor, me ajude. Existem muitas pessoas que são corajosas, mas outras pessoas preferem continuar vivendo do jeito que estão. Deus quer tanto te usar. Você não sabe a bênção que você é nas mãos do Senhor Deus, o bem que você pode levar a outras pessoas. Mas eu preciso ser curado. Tem que ser curado de todas essas áreas. Aí o Senhor vai assim: agora você pode curar outra pessoa, porque você já foi curado, você já foi tratado. Então a nossa oração nesta noite é que você abra a sua mente e permita que o Senhor trabalhe na tua cura física, se você estiver precisando. Permita que o Senhor Jesus trabalhe na sua vida espiritual, que é o principal nesta noite. Permita que o Senhor Jesus trabalhe na sua área psicológica, e permita também que o Senhor Jesus, Ele venha trabalhar na sua cura emocional. Quantas pessoas estão abatidas emocionalmente? Estão sofrendo. E o Senhor Jesus fala assim: olha, hoje eu estou te dando a oportunidade. Sempre dei oportunidade a você, mas você sempre rejeitou. E hoje é mais uma oportunidade que o Senhor Deus está dando a você. Eu quero orar neste momento com você e por você. Quero orar neste momento e pedir que o Senhor, Ele encontre um espaço aí no teu coração, e Ele possa dizer para você: ó, levanta e anda. Levanta-te e anda. E se levantar e andar não quer dizer que você vai ter que vir aqui à frente, mas você se posicionar diante dEle. Pai querido, de infinita misericórdia,
aqui estamos, ó Senhor Deus, mais uma vez. Senhor, muitos de nós queremos ser tratados por Ti, queremos ser curados por Ti, ó Senhor Deus. Precisamos de uma cura, ó Senhor Deus. Precisamos de um tratamento, ó Senhor Deus. Muitos dos Teus filhos, das Tuas criaturas não entendem e imaginam que esse tratamento seja apenas através de um profissional. Sim, Tu podes usar um profissional na vida dessas pessoas, mas aquele homem foi curado por Ti, ó Senhor Deus, porque existia uma dor muito grande dentro dele, uma dor que ninguém poderia medir, ó Senhor Deus, mas de repente não uma dor que ele estivesse sentindo alguma fisgada no corpo dele, alguma retenção nos músculos dele, mas uma dor, ó Senhor Deus, por não ser feliz, ó Senhor Deus, viver aquela vida, aquele estilo de vida. De igual forma, ó Senhor Deus, liberte a pessoa que quiser ser liberta nesta noite, ó Senhor Deus. A pessoa que quiser ser tratada, curada por Ti nesta noite, ó Senhor Deus. Começando pelo coração, ó Senhor Deus, que Tu visitaste a mente e o coração daquele homem. De igual forma, Tu conhece o nosso coração, conhece a nossa mente, antes mesmo que venhamos abrir a nossa boca para falar algo, Tu já sabe o que nós vamos falar, ó Senhor Deus. Então visite, ó Senhor Deus, estas pessoas que estão precisando de uma ajuda, precisando de uma cura, ó Senhor Deus. E Tu és capaz de curar, ó Senhor Deus, de mudar a vida desta pessoa, ou destas pessoas. Entre com a Tua infinita misericórdia sobre a vida dessas pessoas nesta noite, ó Senhor Deus. A Tua igreja está orando, ó Senhor Deus, orando para que essas pessoas possam ter entendido a Tua palavra, Senhor Deus, possam ter entendido o Teu propósito de ter vindo aqui na terra, ó Senhor Deus, para buscar e salvar o que se havia perdido. Muito obrigado, ó Senhor Deus. Nós Te agradecemos e Te suplicamos em o nome, por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor.